Então, olá, alunos, espero que esteja tudo bem com vocês. E mais uma semana se passou, e essa semana iremos estudar o capítulo 12, Guerra Fria. O início da Guerra Fria. Por que ela tem esse nome? Porque foi uma guerra sem confronto direto. Essa guerra durou cerca de 40 anos e envolveu as grandes potências da época e vários outros países. Por exemplo, além dela ser um confronto indireto, ela também foi um confronto de ideologias. Qualquer conflito que existisse no mundo, as duas grandes potências estavam envolvidas, os Estados Unidos e a União Soviética. Qualquer confronto, os Estados Unidos apoiariam um lado e automaticamente a União Soviética iria apoiar o outro. Conferência dos Vencedores dos Conflitos Mundiais. A primeira conferência vai ser a Conferência de Yalta. O seu objetivo era estabelecer os rumos da política internacional após o conflito. Quais foram os países que participaram dessa conferência? Foi a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética. Para isso, eles definiram a base da futura Organização das Nações Unidas, que vai ser a ONU. As condições seriam impostas aos derrotados da Segunda Guerra Mundial, especialmente aos alemães e japoneses. Alguns meses depois dessa primeira conferência, vai vir a segunda conferência, que é a Conferência de Potsdam. E nessa conferência ficou decidido que o território alemão seria dividido em zonas de ocupação: ocupação francesa, ocupação britânica, ocupação estadunidense e ocupação soviética. Após essas divisões de território, vai começar um conflito ideológico que vai dividir a Alemanha em duas partes. A zona francesa, britânica e estadunidense vão se juntar em uma única área, e do outro lado vai ser somente a zona soviética. Nessas três primeiras zonas vai formar a Alemanha Ocidental capitalista, e a segunda área, que é a ocupação soviética, vai ser a Alemanha Oriental, que vai ser socialista. Isso vai ser um dos marcos da Guerra Fria. O bloco capitalista contra o bloco socialista. Stalin, que é o representante do lado soviético e socialista, defendia que o capitalismo é uma ameaça à paz mundial. Então a Alemanha ficou dividida em duas partes: a parte ocidental capitalista e a parte oriental socialista. Só que as pessoas que estavam do lado do socialismo não estavam satisfeitos com a péssima qualidade de vida e começaram a migrar para o lado capitalista. Stalin não gostou nada disso e o que ele fez? Na divisa das duas Alemanhas, ele construiu uma cerca e depois a eletrificou para que ninguém atravessasse para o outro lado. Isso em agosto de 1961. E já no ano seguinte, ele mandou construir um muro e acrescentar guaritas para que vigiasse essa fronteira. E quem ameaçasse atravessar para o outro lado corria o risco de levar tiros. E assim surgiu o Muro de Berlim, que também era conhecido como o Muro da Vergonha. Organizações das Nações Unidas, a ONU. No ano em que terminou a Segunda Guerra Mundial, representantes de 51 países, incluindo o Brasil, assinaram a Carta das Nações Unidas, que deu origem à fundação das Organizações das Nações Unidas, com sede em Nova York. Os princípios contidos na Carta das Nações Unidas tratam da manutenção da paz e da segurança internacionais. Além disso, busca promover a cooperação entre as nações por meio do desenvolvimento econômico, social e cultural e dos respeito aos direitos humanos. Atualmente, a ONU possui diversos órgãos para implementar seus objetivos. Destacamos a Assembleia Geral, órgão fundamental na ONU, composto por todos os Estados-membros da organização, secretariado, entidade que cuida da administração da própria ONU, a Corte Internacional de Justiça, órgão encarregado de decidir as questões jurídicas internacionais que são levados à apreciação da ONU, e o Conselho de Segurança, órgão encarregado de promover a paz no mundo, dentre os Estados-membros do Conselho de Segurança. Cinco são permanentes: Estados Unidos, França, Reino Unido, República Popular da China e Rússia. Os membros permanentes são os únicos com poder de vetar medidas que envolvem a segurança propostas à ONU. Por isso, eles conseguem impor seus interesses sobre a maioria das nações. Direitos humanos. Em 1948, a Assembleia Geral da ONU aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração serviu de base para outros documentos que tratam dos direitos humanos e também como uma referência importante para a definição de normas constitucionais de alguns países.
A Constituição Federal do Brasil, por exemplo, incorporou alguns desses artigos inspirados nessa declaração. No entanto, muitos preceitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos ainda não saíram do papel. Então, cabe a todos nós lutar para que esses direitos fundamentais sejam cumpridos. Europa endividada. Já sabemos que a guerra destrói os lugares onde ela acontece, e a Segunda Guerra ela aconteceu mais em países europeus. Lembrando que o mundo está vivendo uma guerra fria e uma guerra ideológica. O que os Estados Unidos fez para sair na frente da União Soviética? Para mostrar que o capitalismo era superior ao socialismo, foi criado o Plano Marshall. O que era esse Plano Marshall? Em que foi um plano onde os Estados Unidos emprestariam dinheiro para os países europeus devastados pela guerra. Então, esse dinheiro eles usaram para se reconstruir. Fazendo assim, os países europeus ficarem devendo para os Estados Unidos e tirando eles da aproximação com o socialismo da União Soviética. Uma das coisas que os Estados Unidos mais temia é que o socialismo se espalhasse pelo mundo. E como a Europa estava mais próximo da União Soviética, então era mais comum esse medo para os americanos. Se eles chegassem a pegar dinheiro emprestado com a União Soviética, era muito mais fácil para eles aderirem ao socialismo do que o capitalismo dos Estados Unidos. Outro fato muito importante que vai surgir nessa época são as alianças militares. Do lado ocidental, em 1949, vai surgir a organização do Tratado do Atlântico Norte, que vai ser a OTAN, liderada pelos Estados Unidos. Em contrapartida, em 1955, do lado soviético, vai vir o Pacto de Varsóvia em resposta à OTAN, corrida armamentista e espacial. A chamada corrida armamentista levou ao rápido desenvolvimento de armas nucleares e outras tecnologias. Como vai surgir essa corrida espacial? Em agosto de 1957, a União Soviética apresenta seu primeiro míssil intercontinental. O que quer dizer isso? A partir das bases soviéticas, ele poderia acertar qualquer lugar do mundo. Em contrapartida, em dezembro do mesmo ano, em 1957, os Estados Unidos apresentam o seu míssil intercontinental. Mas só que em outubro também do mesmo ano, a União Soviética lança seu primeiro satélite, o Sputnik. E nessa corrida espacial, a União Soviética já está na frente. Primeiro apresentou o primeiro míssil intercontinental e agora lançou o primeiro satélite artificial. Mas em 1961, ela vai sair na frente novamente, lançando o primeiro astronauta na órbita do nosso planeta, que é o astronauta Yuri Gagarin. E a sua famosa frase, a Terra é azul. Mas a resposta dos Estados Unidos, tecnicamente, a vitória na corrida espacial, vai vir só em julho de 1969, onde os americanos vão lançar sua primeira nave para chegar na Lua. E nisso temos a famosa frase do astronauta Neil Armstrong, onde ele fala que quando ele chega no solo lunar, ele fala sua seguinte frase: é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Mas a partir da década de 70, os conhecimentos adquiridos na corrida espacial foram usados em diversos campos, como satélites de telecomunicação, meteorologia, espionagem e observação militar.